Bem, pessoal, sou o professor Cláudio. Temos aqui algumas questões do sistema de numeração egípcio e sistema decimal, ou indo-arábico, assim como queiram. Relacione a quantidade representada pelos símbolos egípcios. Então eu tenho aqui os símbolos egípcios, quero saber no sistema de numeração decimal ou indo-arábico. Tenho também no sistema de numeração indo-arábico ou decimal, quero saber em egípcio. Como já vimos, os símbolos eles são sempre somados no sistema de numeração egípcio. Então eu preciso saber quem é o maior entre esses aqui para eu começar a resolver minha questão. Então eu tenho a haste, que vale 1, tenho 3 calcanhar, que vale 10, tenho a corda enrolada, que vale 100, e tenho a flor de lótus, que vale 1000. Então eu começo pela flor de lótus. Como ela vale 1000, eu tenho 2000. Tenho uma corda enrolada, que vale 100. Tenho 3 calcanhar, cada um vale 10. E tenho uma haste, que vale 1. Então eu tenho 2131, nesse caso aqui. No caso B, eu vou da direita para a esquerda, separando de 3 em 3 ordens para poder ter uma classe. Então, para que eu possa fazer a leitura de que número eu tenho aí. Então eu tenho unidade, dezena e centena, já separei pelo pontinho. Aí unidade de milhar, dezena de milhar, mas não tem a centena de milhar, então eu só vou ler esses dois. Eu tenho 36.000, porque está na classe dos milhares, 206. Sabendo que a haste vale 1, o calcanhar vale 10, mas eu não tenho a dezena, ela é vazia, está sendo representada aí pelo zero. No nosso sistema de numeração existe o zero, né? Para dizer que essa ordem aqui, ela está vazia. Tenho a centena, tenho logo 2, que no caso é a corda enrolada, que vale 100, então tenho 2. Tenho a unidade de milhar, que vale 1000, cada unidade de milhar, que nesse caso é a flor de lótus. E tenho 3 dezenas de milhar, que vale 10.000. Então o símbolo que vale 10.000 é o dedo indicador. Eu poderia colocar tudo misturado, que o resultado seria o mesmo, porque no sistema de numeração egípcio a ordem dos objetos não importa, mas eu vou colocar organizado para que a gente consiga ler, né? Então eu tenho 3 dedos indicador, isso valendo cada dedo indicador 10.000, 3 eu vou ter 30.000. Então a representação desse 3 aqui eu já coloquei. Tenho 6 unidades de milhar, que vale 1000 a unidade de milhar, e 1000 é a flor de lótus. Então tenho 6 flor de lótus. 6 flor de lótus. E assim eu consigo resolver a questão de transformar o número egípcio em algarismo indo-arábico e vice-versa. Transformar também o número indo-arábico em egípcio. Tenho centena, que vale 100, e o que vale 100 no número egípcio é a corda enrolada, então eu tenho duas cordas enroladas. Não tenho dezena, então não tenho o calcanhar, mas tenho a haste. Tenho 6 hastes. Está representado o número aí. Nesse caso aqui, no nosso sistema de numeração, tenho 2 algarismo 4, mas eles têm valores diferentes. Um está na unidade e o outro está na dezena. O 7 está na centena, vou começar por ele. Centena, para representar o 100, é a corda enrolada, então eu tenho 7 cordas enroladas aí. 4,
5, 6 e 7 corda enrolada. Não tá tão bonito, mas dá para entender. Tenho 4 dezenas, então 4 calcanhar. E 4 haste para representar a unidade. Aqui eu tenho o número egípcio para passar para o nosso sistema de numeração. Então eu tenho que saber os valores, né, dos símbolos. A haste vale 1, calcanhar vale 10, a corda enrolada vale 100, a flor de lótus vale 1000, o dedo indicador vale 10.000, a peixe ou girino vale 100.000 e o ombro ajoelhado 1 milhão. Então tenho 2 ombros ajoelhados, tenho 2 milhões. Tenho um girino, 100.000. Tenho um dedo indicador, 10.000. Tenho uma flor de lótus, 1.000. Agora eu vou para as centenas, dezenas e unidades. Centena eu só tenho uma. Dezena eu só tenho uma. E unidade eu tenho 2. Tá aí o número. Certo? Nessa outra questão aqui, nós temos aqui, observe a sequência dos números naturais pares. Então eu falei sobre os números pares. E os números pares é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 e aí vai. E eles são um subconjunto do conjunto dos números naturais. Certo? Como é que eu identifico quem são os pares? Com as terminações. Os números terminais 0, 2, 4, 6 e 8, eles são pares. Então tem que ter essa terminação para ser par. Aí eu já defino todos. Qualquer número que tiver essas terminações aqui, ele é par. Nessa sequência, qual o número par vem logo depois desses números? Então aqui ficou fácil. 638. Depois do 8, vai começar o 0 de novo. Então 638 vai ser o próximo 640. Que é onde termina com o 0. 1326. Quem é o próximo número depois do 6? Com a terminação 8. Então, 1328. Mesma coisa aqui, a terminação é quem? 4. Quem é que vem logo após? 6. Então, fazendo a leitura, eu separo da minha direita para a minha esquerda 3 unidades, dezena e centena e leio só os dois que restaram, 19.554. Então, o número par é 19.556. Aquela questão, a 3, é uma questão muito boa, né? Ó, escreva todos os números. Escreva todos os números possíveis formados por estes 3 algarismos sem repeti-los. Também. Todos os números possíveis formados por esses 3 algarismos sem repeti-los. Então, eu vou ter 3 posições também. Olha só. Então, eu já sei que aqui é unidade, aqui é dezena e aqui é centena. Eu posso usar uma técnica aqui muito boa para eu achar todos. Olha só. Na unidade, eu vou ter quem? O 2, o 5 e o 7. Qualquer um desses aí pode ocupar essa posição. Na dezena também eu vou ter o 50, o 70 e o 20. Estou colocando assim desordenadamente para que a gente entenda o que é que está acontecendo aqui. E na centena eu vou ter quem? O 200, o 500 e o 700. Olha só. Se assim vocês não acharem que ficou legal, podem fazer assim, ó, também, ó, trabalhando com o valor posicional. Lembra do valor posicional, ó? Eu posso dizer aqui que esse número 2 pode ocupar aqui valendo 200. O 5 valendo 500 e o 7 vai valer 700. Já se eu vier para dezena,
Aqui eu posso ter o 5 valendo 50, o 2 valendo 20 e o 7 valendo 70. Já se eu vier para a unidade, eu posso ter aqui o 2, o 7, vou passar um pouquinho aqui por cima, e o 5. Então, se ele quer um número sem repeti-lo, então eu vou começar assim. Se eu usar o número 2 aqui, vou começar pelo menor até chegar ao maior. Se eu usar o número 2 aqui, eu nem vou poder usar ele aqui. Posso cortar isso aqui e esse aqui. Por quê? Porque se é sem repetir, o 2 já não vai servir para nenhuma dessas duas posições. Vai sobrar quem? O 5 e o 7. Eu vou colocar o menor. Estou querendo ir do menor para o maior. O 5 colocando aqui, ele não pode mais ser colocado aqui, porque é sem repetir. Sobrou o numeral 7. O primeiro número nós já encontramos. Utilizando essa mesma técnica, eu vou achar o próximo número. Então, eu vou continuar com 2, para ver se tem condição de eu achar o próximo número, sendo o 2 ocupando a centena. Se o 2 ocupa a centena, ele nem pode ocupar a dezena nem a unidade, porque é sem repetir. Então, tirando o 2 daqui, sobra o 5 e o 7. Se eu botar o 5, eu vou achar esse mesmo número. Então, agora eu vou colocar o 7. O 7 não pode ocupar aqui, e nem o 2, que já foi ocupado ali na centena. Sobrou quem? O 5. Ó, achei meu próximo número. Achei meu próximo número. Vou para o meu terceiro número. Vou continuar com o 2. Ah, mas tem um problema. Se eu continuar com o 2 nem pode estar aqui nem aqui. Tá? Aqui só pode ser ocupado pelo 5 ou pelo 7. O 5 já foi ocupado e o 7 também. Então o 2 eu já não posso mais utilizá-lo. Vou utilizar o próximo número que eu quero ir do menor para o maior. Vou utilizar o 5. O 5 nem pode ser ocupado aqui nem aqui, porque é sem repetir. Então, resta-se o 2 e o 7. Se eu quero ir do menor para o maior, o 2. Como o 2 não pode ocupar o lugar aqui e nem o 5, para não repetir, sobra-se o 7. Então, eu tenho 527. O próximo, eu posso continuar com 5. Como o 5 não pode ocupar esses dois lugares, sobra quem? O 7. Porque se eu botar o 2, eu vou achar aquele mesmo número. E aí, sobrou dos três números o numeral 2. Então, fica 572. O 5, se eu usar de novo, eu vou ter o 2 e o 7. Se eu botar o 2, eu encontro esse número. Se eu botar o 7, eu encontro esse. Então, o 5 eu não posso mais utilizar. Vou utilizar o 7. 7 nem pode ocupar aqui nem aqui, porque é sem repeti-lo. Então, vai me sobrar o 2 e o 5. Se eu quero ir do menor para o maior, o 2, restando o 5 para essa posição. 725. E o último, 700, usando a mesma técnica, 752. 752. Pronto, achei todos os números utilizando essas três plaquetinhas sem repeti-los. Certo? E aí eu resolvo essa questão. Quarta questão. Decomponha o número, esse número todinho, e escreva por extenso. Escrever por extenso é como eu leio esse número. Certo? E decomponha ele é dizer quanto vale cada algarismo daquele ali. Certo? Usando uma técnica, eu posso ir com o 8 e ocupar as casas todinha com 0, para saber quanto é que o 8 vale. Então, o 8 aí, nesse caso, aí vale 8 milhões. Como eu não tenho nenhum valor, está tudo ocupado por 0, na classe dos milhares, eu vou para o próximo número, o 5, e ocupo de 0 as casas anteriores ao 5. Então, eu tenho o 5 valendo 500. O 4 valendo 40 e o 3 valendo 3. Então, eu posso decompor de duas formas. Eu posso decompor só com a adição, fazer aqui, seria 8 milhões, que é o valor do 8, mais 500, mais 40, mais 3. Pronto, tá feito.
E com a multiplicação. 8 vezes 1 milhão. Desculpa. 1 milhão. Que vai dar 8 milhões. Vai dar esse mesmo valor. Mais 5 vezes 100, porque está na centena. Mais 4 vezes 10, porque o 4 está na dezena. E mais 3 vezes 1. Está decomposto também. E escrever por extenso é como eu leio esse número. Separo de 3 em 3 da direita para a esquerda. Unidade, dezena e centena. Separei a classe simples ou a classe das unidades, como queira. Separo mais 3, unidade, dezena e centena de milhar. Classe dos milhares. E sobrou um numeral que está na classe dos milhões. Então vai ser 8 milhões, 8 milhões, 8 milhões. Aí, como eu não tenho a classe dos milhares, eu já vou direto para a classe simples. 8 milhões, 543. Pronto. Encerrou. Está resolvidas as 4 questões.